Então, minha gente, o que é uma resenha? Né? O que é uma resenha, gênero textual? Então, muito assim, questionado pelos alunos, né? Porque os alunos tendem a confundir resenha com resumo. Então, qual é a diferença, né? Ou quais são as diferenças básicas? Como nós podemos fazer uma boa resenha? Eu peguei aqui um conceito, né, do site da Wikipédia, mas eu vou, obviamente, sintetizar para vocês o que é uma resenha, tá certo? Existem resenhas, classificações, né? Resenhas literárias, nós temos as resenhas jornalísticas, tá certo? Mas nós vamos focar nas resenhas, dois conceitos, a resenha descritiva e a resenha crítica, né? Bem, vamos observar aqui a definição que nos dá o site em questão. Ele diz assim, o que é uma resenha? Resenha é um texto que serve para apresentar outro, que seria então o texto base, né? Desconhecido do leitor. Então, o leitor vai ler porque ele quer se informar, ele não conhece algo interessante, chamou a atenção dele, e ele sabe que esse objeto está sendo, então, esclarecido, né, apresentado. Isso é a resenha. Para bem apresentá-lo, é necessário, além de dar uma ideia resumida dos assuntos tratados, apresentar o maior número de informações sobre o trabalho. Então, nisso consiste fatos que, ao lado de uma abordagem crítica e de relações intertextuais, darão ao leitor os requisitos mínimos para que ele se oriente quanto ao grau de interesse do texto base. Mas é bom lembrar que resenha não é um mero resumo, é mais que isso, deve apresentar mais informações e criar o interesse do leitor. Então, como eu falei, né? A pessoa que lê uma resenha, ela está querendo saber, então, vamos falar de alguns objetos que podem ser resenhados, né? Livros, filmes, tá certo? Até alguns jogos. Então, qualquer obra de arte, né, por si, ela pode ser resenhada. Então, quem lê uma resenha, ela quer saber se vale a pena, por exemplo, assistir aquele filme, né? Ler aquele livro, o que é que pode motivá-la, no que consiste. Então, aqui em seguida tem alguns objetos, né, que podem ser resenhados. Ó. O objeto resenhado pode ser de qualquer natureza, como nós acabamos de falar, né? Um romance, um filme, um álbum, uma peça de teatro, ou mesmo um jogo de futebol. Uma resenha pode ser descritiva ou crítica. Então, observamos o seguinte: a resenha por si, eu gosto de explicar aos meus alunos, né, eu gosto de esclarecer que a resenha é um gênero misto, vamos dizer assim. Porque na resenha há um resumo, né, ideias-chave, ideias básicas do texto, ou vamos dizer, no caso de um livro, né, vamos nos referir a um livro, a um filme. E, em seguida, o posicionamento do leitor, no caso de uma resenha crítica. Uma resenha descritiva, ela vai ter apenas a percepção descritiva do leitor que se mantém imparcial, entre aspas, porque quando ele descreve sobre os aspectos dele, o que ele percebeu, o que ele concebeu em relação àquela obra que está sendo resenhada, né? Então, mas ele descreve sem argumentar. No caso de uma resenha crítica, não. É essa junção que eu acabei de falar, né? Você vê um resumo e um texto de opinião, vamos dizer, né? Então, eles são atrelados. Resumo, em seguida uma opinião, um argumento em relação àquele livro que você resumiu, aquele filme que você assistiu, né? Então, uma peça de teatro, um jogo de futebol, né? E você precisa, então, mostrar para o seu leitor por que ele deve assistir aquele filme, por que ele deve ler aquele livro, né? O que é que cativou? Em que época foi escrito aquele livro, né? Qual é a linguagem empregada? Quais são os aspectos de intertextualidade que você pode observar naquela obra, né? Então, quem faz uma resenha crítica é alguém que, quanto melhor, quanto mais conhecimento de mundo que o aluno tiver, ele vai poder desenvolver então o texto, resenhar melhor, desenvolver o texto resenha melhor, porque ele vai observar todos esses aspectos, né? A questão do tempo do livro, qual foi a época literária, né? Como era o perfil de escrita
daquela escritora, qual era a linguagem, ela era mais objetiva, mais subjetiva, e nessa obra em questão, né, como ela empregou esses recursos que ela utilizava então, né? Essa obra ela tem muitas descrições ou não, né? Tem mais aspectos psicológicos na obra ou descreve de uma forma mais objetiva, né? De uma forma que como é a linguagem, qual o tipo de narrador que predomina ali, né? Então, lembrando que primeiro você tem que tornar claro para o leitor o que é que ele vai ler ou assistir. Estou me referindo aí a dois objetos em questões, né? Em questão, um livro ou um filme. Me refiro a esses dois objetos. Então, a pessoa vai assistir a um filme, ela vai quer ler uma resenha sobre o filme. Então, ela tem que saber, primeiramente, no que consiste, quais são os aspectos básicos daquele filme. Qual é a trama principal, qual é a problemática, né? Veja que não é para você, né? Você não confundir uma sinopse com uma resenha, tá certo? Sinopse é outro gênero textual, resumo é um gênero textual e resenha é outro. Quem vai ler uma resenha, ela vai ter mais informações, ela tem que estar ciente disso, né? Que há mais informações, há um maior esclarecimento e há também na resenha crítica um posicionamento de quem leu. Então, vamos sintetizar. Na descritiva, a pessoa que desenvolve o texto, né, o escritor da resenha, ela vai descrever, então ela tem aspectos também, né, ela vai de uma forma não tão direta, vamos dizer, agindo com mais imparcialidade, né, ela vai colocar então sua descrição, seus aspectos. Claro que os aspectos de uma pessoa podem não ser de outra, então, por isso que a gente sabe que mesmo a descrição, com uma imparcialidade, há, sim, uma subjetividade que vai ficar ali de quem resenha, né? Mas, no caso de uma resenha crítica, tem que ser claro, então, esse resumo, mas não mais como uma mera descrição. Na resenha crítica, o autor da resenha tem que se posicionar. Ele indica ou não aquele filme, ele indica ou não aquele livro, por causa de tais aspectos ele indica, por causa de tais ele não indica, né? E quanto mais, como eu já falei, quanto mais conhecimento de mundo ele tiver, mais ele vai poder fazer uma análise, né, cabal da obra que está sendo resenhada. Veja um exemplo aqui do filme Mulher Maravilha, né, feito então por Ana Beatriz Marchiori. Tem aqui um site no final que vocês podem conferir lá, tá? Diz assim, ó. O filme Mulher Maravilha, dirigido por Patty Jenkins, é definitivamente o lançamento do ano. Com um roteiro pouco inovador, a narrativa pontual e equilibrada, somada aos personagens cativantes, tornam longa um caminho seguro, porém certeiro, feito pela DC. Veja, porém certeiro, isso tudo aí já é o ponto de vista de quem escreve, de quem está resenhando, né? Ele diz que acertou em cheio no tom e conseguiu trazer à tona o brilho perdido após uma onda de filmes medianos. Desde o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, a atriz Gal Gadot já havia mostrado a que veio. Mesmo com as duras críticas ao filme, a expectativa em relação à película focada na heroína não diminuiu, e sim aumentou. Prova disso, veja, ela prova. Então, veja que são aspectos fora do texto, que essa pessoa, né, Ana Beatriz Marchiori, ao fazer essa resenha, ela trouxe para essa resenha dela. Aqui, ó. Mesmo com as duras críticas ao filme, a expectativa em relação à película focada na heroína não diminuiu e se aumentou. Prova disso é a bilheteria, que logo na estreia nos Estados Unidos da América arrecadou 100,5 milhões de dólares, tornando Jinx a diretora com maior estreia no país. Aqui tem uma imagem, né, lindíssima, que você também pode falar, né, dos efeitos de som, no que diz respeito ao filme, na questão das imagens, da luz, do brilho, né, da articulação, os efeitos cinematográficos, né? Enfim, aí ela continua dizendo, deixa eu tirar isso aqui do zoom, o filme combina e contextualiza a Primeira Guerra Mundial com o conflito Girl Power, uma mistura pouco convencional do universo cinematográfico, mas que rendeu um enredo poderoso e atraente sobre Diana, que é Gal Gadot, antes de tornar-se a conhecida super-heroína. Logo no começo da trama, na ilha Themyscira,
já temos um presságio de que a princesa Diana, é a filha da rainha Hipólita, né? Está faltando aqui um acento, tá, minha gente? Hipólita é uma guerreira. Ao longo da história, após a chegada do piloto Steve Trevor, Chris Pine, né, que é o ator, na ilha, já podemos perceber que essa não é mais um daqueles contos em que o mocinho, é esse na verdade, né? Que esse não é mais um daqueles contos em que o mocinho salva a moça indefesa. É uma história sobre sacrifício, veja como ela sintetizou: sacrifício, empoderamento feminino e um sutil lembrete para nós humanos de que somos capazes de fazer, do que somos capazes de fazer uns com os outros. Mulher Maravilha é um filme para todos, mulheres, homens, crianças, idosos e até mesmo para aqueles que fogem de um blockbuster raso, né? Um filme, né? Um longa-metragem raso. Já que de raso o filme não tem nada. Então ela se posicionou bem, né? Fez uma retomada do texto, mas ela veja que ela pegou aspectos principais, né? Mulher Maravilha, como o próprio nome diz, foca na personagem, aquela heroína, né? Então, é algo assim que já se esperava, inclusive já se conhece. E aqui, a pessoa que fez a resenha, ela deixou claro que fugiu, né, de uma coisa simplória ou que já estava um clichê, vamos dizer assim, né? Criou todo o universo assim de mistério em torno da filha de Hipólita, né, Diana, e ela mostrou então ao longo da história que não era um conto, tá vendo como ela diz aqui, ó, não era um daqueles contos em que o mocinho salva a moça indefesa, né? Muito pelo contrário. Então, uma resenha maravilhosa, né, linda sobre o filme Mulher Maravilha. Eu particularmente gostei. E eu quero que vocês, assim, estou fazendo essas breves considerações, né, para os alunos que farão a resenha em breve, mas é importante nós sabermos, então, a resenha crítica. Vou focar na resenha crítica porque foi o que eu solicitei. A resenha crítica é um resumo, né, da obra que você vai tratar. No caso dos meus alunos, é um livro. E, em seguida, você vai dar a sua opinião. Então, misto, né? De texto, resumo, gênero, resumo, com texto de opinião, no qual você vai argumentar. Vejam que aqui a Ana Beatriz Marchiori, ela vai argumentando dentro do texto já, né? Sai com uma fluidez tão tranquila, né? Então, focar nos aspectos principais da obra e dar a sua opinião. Para isso, como eu disse, quanto mais conhecimento de mundo o aluno tiver, melhor será a sua opinião, né? Mais conhecimento do autor ou da obra. Veja que aqui ela falou, inclusive, né? Da bilheteria, né? Falou da diretora, a diretora com melhor estreia no país. Então, ela pode motivar o leitor a querer assistir a esse filme, né? É esse o objetivo da resenha, é estimular ou não, né, ao leitor a que ele tenha conhecimento daquela obra que está sendo resenhada, tá bem? Espero que tenha ficado claro o gênero resenha. Até a próxima.